Exato, exato. 3 horas e 3 minutos. O assunto que rege o noticiário, claro, tudo que envolve o tarifaço e a ingerência de Donald Trump aqui no Brasil, que envolveu, claro, as tarifas de 50%, mas a questão política, ideológica, que está diretamente relacionada. Teve ontem entrevista do presidente Lula para vários veículos, hoje teve um evento no Nordeste também, ele voltou a falar sobre isso, ele tem colocado um tom mais bem-humorado para falar desse assunto, e um deles envolve o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele falou agorinha há pouco isso aqui em um evento. Vamos ouvir. Agora, qual é a razão que ele aponta a taxação? Primeiro, com base numa mentira, que os Estados Unidos não é deficitário com o Brasil. Segundo, qual é a lógica dele? Porque a Coisa mandou um filho que era deputado se afastar da Câmara para ir lá ficar pedindo. Vocês viram ontem o filho dele na internet lendo uma carta. Ô Trump, sabe? Fala que você não vai taxar se meu pai não for preso. É claro, óbvio, que o governo percebeu, além de todo o imbróglio que envolve essa relação, criou uma expectativa de melhora de popularidade. E com pesquisas. As pesquisas são feitas hora a hora, o tempo inteiro, né? E perceberam um flanco importante diante desse quadro todo e vai trafegar em cima disso daí. A lei que permite o governo retalhar os Estados Unidos coloca isso como possibilidade imediata, mesmo sem haver regulamentação, né, Zaidan? É o que diz o artigo 6º, Ronald. Essa lei de reciprocidade econômica, ela ainda não foi regulamentada. É muito recesso, né? Muita folguinha. Então não regulamentaram ainda lá no Congresso Nacional. São João, né? Mas é difícil lidar com isso, né? Difícil. Mas o artigo 6º da lei, ele permite que em casos excepcionais o Executivo pode adotar contramedida provisória com eficácia imediata. E, obviamente, a situação atual é excepcional, né? É uma urgência. Então, é claro que existe essa possibilidade prevista no artigo 6º da Lei de Reciprocidade Econômica. Inclusive, pode atingir patentes. Patentes podem ser quebradas na vigência do uso dessa lei. Agora, há uma série de acontecimentos, né, Ronald? Porque, claro, Lula e o entorno perceberam uma oportunidade de estabelecerem mais um mote aí para a campanha eleitoral. Já havia aquele relacionado ao IOF, né, com uma série de faz de contas, como dissemos aqui, mas agora você tem a defesa da soberania contra algum candidato que, ao fim, poderá ser um representante do grupo que aplaudiu essa agressão contra o Brasil, contra os trabalhadores brasileiros, contra os empresários brasileiros, contra a economia brasileira, contra o judiciário brasileiro, contra a soberania do país, contra a independência do país. Então, é claro que isso vira um mote político. E agora, com novos presentes, né, que vão dando para o Lula. A entrevista do Flávio Bolsonaro, ela chama a atenção, mas até ao limite. Primeiro, ele compara com a Segunda Guerra Mundial. Aí ele diz, os Estados Unidos jogaram a bomba atômica no dia 6. Qual foi a resposta do Japão? Não nos renderemos. A nossa soberania, não tem nada disso, né? O cenário foi bem outro. Aí, diz ele, 3 dias depois, outra bomba foi lançada. Ele está falando de Hiroshima e Nagasaki, nessa ordem. E aí, ele erra a data da capitulação japonesa e erra a data da rendição formal e absoluta e incondicional. Mas isso é sem importância.
O fato é, aí ele, para não deixar apenas como uma analogia, que depois ele poderia dizer não interpretaram bem, ele tratou de explicar. E falou, não, o Brasil não pode medir forças com os Estados Unidos, com o Trump. O Trump faz o que ele quiser. Então nós temos de negociar. E aí ele vem dizer o que deve ser feito, né? Anistia, enfim. Basicamente o que ele até ele fala que o maior responsável pela situação e aquele que pode resolvê-lo é o Alexandre de Moraes. Está se referindo ao processo contra o pai dele, que não tem resultado, é um julgamento que está em andamento. E a inelegibilidade não tem a ver com esse processo, vale ressaltar. São decisões, condenações da Justiça Eleitoral. E, basicamente, o que ele diz é o Brasil tem de se render, tem de se ajoelhar e tem de fazer tudo o que o Trump quiser para que ele suspenda essas tarifas, que são sanções. É isso? É essa falta de vergonha explicitada que apresentam como receita para resolver o problema? Essa atitude pusilânime sugerida que deve ser adotada pelo Brasil? Isso é uma brincadeira, né? Isso é uma brincadeira. E outra coisa, aliados dos Estados Unidos. Veja o Canadá hoje, 35%. E o que aconteceu no Canadá com as agressões do Trump? Agressões. O cara que diz, não, vocês devem virar nosso 51º estado. Isso é uma agressão ao povo, à história. O resultado foi que a situação que não tinha nenhuma chance de ganhar a eleição, ganhou a eleição. A Austrália, mesmíssima coisa. Ele mudou o cenário da eleição ao agredir a Austrália. Agrediu o povo da Groenlândia e o governo da Dinamarca, por tabela. Então, não tem nada de cumprir as exigências, de fazer tudo o que ele quer, como sugere o Flávio Bolsonaro. Não, pelo contrário. É preciso dizer não, adotar as medidas de retaliação cabíveis, porque antigamente, sem essa lei, você ficava dependendo da OMC. Agora não. Você adota as medidas e adotadas estão. Então, isso é um presente para o Lula, né? O Flávio Bolsonaro, mais um presente que ele ganha. Porque esse tipo de discurso é pusilânime, né? É uma proposta pusilânime. E obviamente, vai ser usada nos próximos meses, até a eleição do ano que vem, né, Ronald? Mas não para por aí, né, Zaidan? Não para por aí, porque desse arsenal, dessa usina de ideias, parece que não tem fim de apresentar algo novo barra pavoroso. Porque se me contassem... Como não teve resposta ainda, posicionamento do governador Tarcísio de Freitas, e é dele que eu estou falando, a jornalista Mônica Bergamo traz com exclusividade, porque ela conversou com ministros do Supremo, a gente sabe dos contatos que ela tem mesmo, das fontes que ela tem, o governador Tarcísio de Freitas teria ligado para ministros do Supremo Tribunal Federal pedindo ou intercedendo por uma autorização extra para que o ex-presidente Jair Bolsonaro fosse para os Estados Unidos para negociar as tarifas com o Donald Trump. Eu confesso a você que se isso estivesse numa página de humor, eu entenderia como algo fora da curva. Mas também não duvido da realidade, sendo da Mônica Bergamo, duvido menos ainda. Talvez o Tarcísio tenha escutado o Genil Zeppelin, né? Só se foi. Imaginando ali, né, a chegada do Zeppelin, o que quer o comandante, né? Entregamos, mas entreguemos ao comandante o que ele quer, entreguemos ao comandante o que ele exige, né? O comandante do Zeppelin. O impressionante é achar que havia alguma chance, né, de que haveria pelo menos uma coisa que, peraí, nós vamos pensar, né? Não tem nenhuma chance. E é interessante que nesse pedido haveria aquelas duas possibilidades que ficam abertas, né? Uma não anula a outra, pelo menos imediatamente, enquanto nenhuma é
a escolhida, né? Ou seja, o Trump abre a possibilidade de o Bolsonaro fazer o pedido e ele recuar, tentando dar ao Bolsonaro uma circunstância para que ele se apresente como herói nacional, e a outra seria o exílio, né? Já que ele diz que considera o Bolsonaro um perseguido político, injustamente, diz ele. Então, quando um governante diz isso sobre um estrangeiro, ele está admitindo a possibilidade de recebê-lo e protegê-lo, não é? Então, o Tarcísio, de certa maneira, se fez essa sugestão, se ela foi feita, ela já apresenta as duas hipóteses, numa tacada só, e a resposta numa tacada só foi a óbvia, né, Ronald? E eu repito, não houve nada retrucado por Tarcísio de Freitas ou por quem cuida das redes sociais dele até agora, nenhuma resposta, nada. Né? Fui dar uma olhada no perfil também de Gilberto Kassab, que é o grande apoiador hoje, acho que é o maior apoiador de Tarcísio de Freitas, né? E inclusive participando do governo dele. E silêncio absoluto, na verdade, silêncio absoluto desde que o Trump fez o que fez. Nada, zero, nenhuma palavra de Gilberto Kassab. Imaginei que o Tarcísio ia seguir mais ou menos nessa linha, mas não. E criou argumentos importantes para o outro lado, evidentemente.